Olá, seja muito bem-vindo ao Na Real, a notícia como ela é do jeito que você entende. Muito prazer tê-lo aqui conosco. Você que está no rádio, está em casa, está no YouTube. É um prazer, mais uma vez, tê-los aqui nesse quadro hoje, que é o Na Real Entrevista. Hoje nós temos a Mônica Roque. Mônica Roque, que é CEO e fundadora da Solids. Solids é uma empresa de tecnologia em recursos humanos. Vocês vão aprender um pouquinho mais hoje. E hoje é um dia fantástico. Quer aprender um pouquinho mais sobre carreira? Ouve o programa hoje que você vai gostar. Para fazer essa entrevista comigo, eu estou aqui com Yara Miranda. Tudo bem, Yara? Tudo ótimo. Gente, deixa eu fazer um comentário que eu não vou resistir. Vocês viram como é que o Lincoln veio elegante hoje só para ver vocês? Ô, gente, que bonitinho, A gente. gente chegou aqui, não foi, Mônica? Eu fiquei chocada. Eu falei, errei o dress code. Exatamente. Deixa de ser boba A gente aí. parou ali na porta e falou assim... Opa! Mas foi para ver vocês, né, Lincoln? Com certeza, sempre. Né? Até falaram que eu tô com gola alta. Tá com chique, camisa gente, tá chique. Com inicial gravada no nome. Não tá fácil, não. Tá chique demais. Boa noite para vocês. Vai ser uma alegria conversar aqui com a Mônica, que eu sou super fã. Mônica, primeiro te agradecer, né, por estar aqui presente. Eu queria antes, até a primeira pergunta nossa, é mais no sentido de te conhecer um pouquinho, de você falar um pouquinho da Solids. A gente sabe hoje, não é simples construir uma empresa do zero, e a gente sabe um pouquinho da história. Foi uma empresa, de fato, construída do zero, idealizada por vocês, por você, pelo seu marido também. E conta um pouquinho disso para o nosso público em casa, até para motivá-lo, assim. Como é que você sai, né, de uma ideia e chega onde a Solids está hoje, mais de 35 mil clientes no Brasil todo. É um espetáculo. Então, por favor, muito obrigado. Primeiro é uma honra estar aqui, uma alegria. Eu estou em casa com esses dois aqui, vai ser ótimo o papo. Bom, a Solids, né, nós fundamos a Solids, eu e o Alê. A gente desenvolve tecnologia para gestão de pessoas. E por que isso, né? Por que a gente começa do zero? Porque a gente observou que o Brasil tem um problema muito, muito grave, que hoje uma das maiores taxas, né, de rotatividade do mundo. Nossa. Infelizmente, a gente lidera esse ranking da rotatividade, né? Então, o Brasil perde bilhões e bilhões de reais todos os anos com alta rotatividade. E a gente observou essa tendência e a Solids nasce com esse compromisso de entregar uma gestão de pessoas que possa fazer com que as empresas fiquem mais fortes. Porque essa vida, né? Eu acho que quem tem um negócio e que começa do zero sabe o tanto que é difícil. Você vai lá, treina, desenvolve. E aí, quando vê, a pessoa vai embora. E você tem que começar de novo, e de novo, e de novo. Então, é uma luta. E nós, eu e o Alê, desde o início, nós nos propomos a fazer um trabalho muito focado nas pequenas e médias empresas. Né? Porque o Brasil é um país de pequenas e médias. Né? De cada 10 contratações, quase 8 estão nas pequenas e médias empresas. E quando a gente começou, a gente viu assim, essas pequenas e médias não usavam tecnologia nenhuma, não tinham ali uma jornada de gestão de pessoas que fosse eficiente. E, infelizmente, hoje ainda a maioria das pessoas que têm um negócio, elas não entendem que gestão de pessoas pode ser a diferença entre abrir ou fechar as portas. Né? Quantas empresas fecham por causa de gestão de pessoas e o empreendedor não sabe disso? Então, desde o início, a gente percebeu essa oportunidade e virou nossa missão, né? Só que não são 35 mil clientes, já batemos os 40, já dão 42. Gente, esse você já dado, está batendo 42 mil clientes. Cara. E olha, que eu te falar, esse dado não é tão... Eu ouvi ele... Ô, Mônica, não tem um ano. Não tem um ano. Olha, a gente tem... Normalmente entram mais ou menos 1.300, 1.400 clientes novos por mês. Então, nossa, sensacional. A gente tem conseguido crescer muito. Parabéns. Mas é uma jornada, né? Assim, até chegar nesse ponto, assim, foi muito suor e foi muito difícil, né? Porque a gente sabe os desafios de começar. Como você falou, a gente começou do zero. Eu e o Alê, a gente tinha ali uma ideia, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos investidores e não tínhamos, no caso, ninguém que pudesse bancar a ideia, né? Então, foi preciso trabalhar com muita dedicação e com uma execução que, na verdade, não podia falhar. Porque se a gente falhasse, a gente quebrava. Ô, Mônica, até antes da gente entrar nos outros temas, mas ainda falando um pouquinho da Solids, a Solids foi a empresa de recursos humanos que recebeu o maior aporte
da América Latina. É isso mesmo? Em 2022, nós recebemos um investimento de 530 milhões de reais. Né? E no nosso mercado, que a gente chama HR Tech, né? Que é tecnologia para gestão de pessoas, na ocasião foi um dos maiores cheques da América Latina. Realmente foi um divisor de águas, assim. Nossa, isso é muito bacana, muito fruto. A gente sabe quão difícil é captar recurso externo, principalmente estrangeiro ou nacional. E isso diz muito sobre credibilidade, né? Credibilidade do trabalho, solidez do produto. A gente sabe que isso é muito relevante, né? É uma jornada, assim. Foi um fundo, né, americano que colocou, mas a gente sabe que para chegar nesse sim de 530 milhões de reais, a gente tomou muito não. Sim, total. Tomamos vários. E é legal contar isso porque, às vezes, o empreendedor que está começando, ele se frustra, né? Se frustra porque as coisas não estão dando certo, porque as coisas estão difíceis, né? Mas para a gente chegar nesse ponto, né? Para a gente chegar hoje, né? No momento que a gente está, a gente se frustrou bastante também. Muitas coisas deram muito errado antes das coisas darem certo, de verdade. Que faz parte a frustração da vida do empresário, eu acho que da vida do ser humano, né? Hoje a gente está vivendo, né, numa sociedade que parece que não quer se frustrar, mas a gente só cresce, né, traumatizando. É igual o músculo, né? Você só cresce machucando o músculo. Crescer dói. Crescer né? dói. E o pessoal fala, Mônica, que conselho você dá para o empreendedor? Assim, aprenda a gostar da dor. Tem que gostar de sentir dor, porque senão não vai crescer. Exato. Ô Yara, traz pra gente, talvez, a primeira pergunta mais direcionada. Começar, ali pergunta do milhão. Não. Mônica, quando a gente pensa hoje no mercado de trabalho, como ele está na atualidade, quais são os maiores desafios quando a gente pensa em contratação, considerando o que vocês fazem na Solids e as empresas com as quais você trabalha? Quais são as dores que eles trazem em termos de contratação? Colocar a pessoa certa no lugar certo. A pessoa certa no lugar errado gera muito prejuízo para a empresa. E às vezes a gente, na pressa, querendo contratar rápido, a gente se incomoda com a cadeira vazia. Sim. Uma coisa que eu tenho certeza do que a cadeira ocupada com a pessoa errada. Então, eu acho que o grande segredo é você aprender a colocar a pessoa certa no lugar certo. E às vezes eu vejo às vezes a gente reclama, não tem gente boa para trabalhar, não tem. E realmente existe, principalmente em algumas cadeiras, é realmente difícil ocupar. Mas uma coisa que eu aprendi é que todo mundo tem um talento. Sim. Todo mundo tem algo de bom para oferecer. Então, nós, enquanto líderes, nós temos que aprender a colocar as pessoas certas na zona de talento. Elas têm que estar trabalhando na zona de talento, porque isso faz toda a diferença. Então, quando você coloca a pessoa certa no lugar errado, ela começa a gerar vários problemas na empresa. O clima muda, os relacionamentos, a relação com a liderança, o estresse. Quando você coloca a pessoa no lugar errado, a sensação, o nível de pressão vai lá em cima. Porque um dos pontos da pessoa se sentir saudável, sentir que tem o estresse sob controle, é ela dominar o ofício dela. Então, muitas vezes a gente coloca vou dar um exemplo simples, aquela pessoa que é super introvertida, que tem dificuldade de lidar com gente, a gente coloca ela num balcão para fazer atendimento ao público. Exato. E aí, depois a gente reclama do desempenho dela. Exato. Então, ou seja, colocar a pessoa certa no lugar certo, eu acho que é o grande segredo. Né? E também expandir a nossa cabeça, porque a gente abre uma vaga muitas vezes, a gente fala assim, não tem gente boa para trabalhar. Aí eu falei, então vamos ver aqui. Quem são? O que você chama de pessoa boa? Não contrata ninguém depois dos 40. Muitas vezes não contrata mulher com filho. Aí faz uma lista. Falei, realmente, com esses requisitos... Não faz sentido. Não faz sentido. Aí não tem gente boa mesmo, não. Então, você tem que abrir a cabeça e abrir o seu repertório. Porque, às vezes, os melhores profissionais, eles estão onde você menos espera. Né? Então, a gente tem que rever um pouco os nossos conceitos do que funciona e do que não funciona. Né? Porque isso também ajuda a trazer a pessoa certa. Sim. E, do outro lado, de quem está trabalhando, eu acho que quando você coloca a pessoa para trabalhar na zona de talento, ela sente que ela está crescendo, ela sente que ela está produzindo bem, ela se sente útil. Então, a chance de você engajar a pessoa, de fazer com que a pessoa se comprometa com aquele ofício, é muito maior. Exato. Se ela quer investir naquilo que é a área dela, faz sentido para ela. E, assim, como você disse, né? Tem a ver com o jeito dela, com a personalidade dela. Ela vai longe, né, Mônica? E assim, a gente precisa
conhecer profundamente as pessoas. Sensacional. Né? Eu acho que o grande segredo, assim, eu como CEO, assim, falo, o que você tem que dominar? Eu sei que eu tenho que dominar várias ferramentas, eu sei que eu tenho que dominar vários conceitos, mas cada dia que passa eu me preocupo mais em entender, conhecer profundamente o ser humano. Porque ali... E agora inteligência artificial também. Exatamente. Mas que é uma combinação poderosa, vou dar falar disso. Mas conhecer profundamente quem é o ser humano que está trabalhando com você, eu acho que é a chave para todo e qualquer líder. Perfeito. Você trouxe um ponto muito interessante quando você toca na questão da pessoa certa no lugar certo, né? E eu acho que um dos produtos da Solids faz isso, né? Você consegue mapear o perfil, você consegue identificar aquilo que talvez numa entrevista comum você não conseguiria enxergar, né? E aí faz todo sentido, né? Você deu um exemplo da pessoa que não tem muitas vezes, não tem muita habilidade social e coloca ela para fazer a interação. A pessoa fala assim, não, ela vai dar conta. Todo mundo dá conta de atender. E nem sempre. A pessoa muitas vezes não vai nem dormir no dia anterior sabendo que ela vai suar frio. Ela até dá conta por um tempo, mas o que acontece é que quando a gente está fora, a gente gasta muito mais energia. Exato. Então, o nível de estresse vai lá em cima, porque a pessoa está deslocada, então ela sente o estresse dobrado, isso acaba adoecendo as pessoas. O gasto de energia para você fazer esse trabalho é muito grande. E ela vai estar sempre com aquela sensação de que ela não está entregando o seu melhor. Aquela sensação constante de que aquilo não serve para ela. Então, não vale a pena. Óbvio que a gente tem que aprender e se ajustar, né? Eu dei um exemplo, assim, mais grosseiro. Nunca a gente vai encontrar um trabalho onde a gente vai estar 100% confortável. Também não é essa a proposta. Mas é ter aquele encaixe, né? Você falou do nosso produto. Hoje, a porta de entrada... Hoje, a gente consegue reduzir muito rotatividade nas empresas, porque a primeira coisa que a gente faz é mapear todo mundo. Então, a gente mapeia... A gente consegue observar quem tem, né, quem está adequado para cada vaga, vai ajudando ali as empresas a colocar a pessoa certa no lugar certo, e aí o segredo é a rotatividade vai lá embaixo. No que a rotatividade vai lá embaixo, eu começo a gerar a economia de alguns milhares de reais. E aí eu começo a mexer no fluxo de caixa das empresas. Que as pessoas às vezes acham que gestão de pessoas, não, isso é coisa para empresa grande, né? Quando eu estiver estruturada, eu vou preocupar com isso. E não, gente, gestão de pessoas, a partir do momento que você abrir um negócio, você tem que lidar com gestão de pessoas, você gostando ou não. Não, mas sou só eu e mais um, não tem problema. Aliás, a gestão de pessoas mais difícil é da gente mesmo. Né? A gestão mais difícil, a gestão de pessoas mais difícil é do fundador, é do empreendedor. Então, desde o dia 1 da companhia, a gente tem que pensar em gestão de pessoas. Não, você trouxe um ponto interessante sobre isso ainda, que é o seguinte, olha só. O custo, muitas vezes a pessoa olha e fala assim, cara, isso aqui não é para mim, isso é para uma empresa grande. Na verdade, o impacto de uma contratação equivocada numa empresa pequena é muito maior. Muito maior. Muito maior. O impacto financeiro da folha numa empresa pequena é maior. Então, se ela contrata mal, a substituição vai demorar, né? Pode até, no fim do dia, ela sofrer uma demanda trabalhista, porque ela não soube muito bem o perfil, e aí alocou a pessoa de forma equivocada, ou não sabe lidar direito com gente, então a gente sabe que o impacto disso é muito grande. Agora, Mônica, já entrando no outro tema, assim, essa geração, né? A gente fala muito disso aqui, é uma geração diferente, né? Talvez a geração das pessoas de 35 para frente viveram um outro momento na vida, né? Um momento onde talvez a internet nem existia no primeiro momento, né? Depois a internet passou a existir, a gente fez uma transição, a gente é resiliente pra caramba. Essa geração, né? Talvez 35 ou 40 mais, uma geração muito resiliente. Mas tem uma nova geração que vem aí. E que essa geração que vai ocupar os cargos de liderança, essa geração que vai fazer a transformação, essa geração que vai gerar as novas tecnologias e essa geração que vai nos servir em termos de serviço quando nós estivermos, talvez, com as chuteiras penduradas, né? Aposentados. Se nós pendurarmos não, nós não vamos, né? Eu já falei isso. Eu fiz um vídeo no Instagram falando assim, se você tem de 40 anos para cima, você não vai se aposentar. Parabéns, bem-vindo, né? 40 anos para baixo, você não vai se aposentar. Porque não vai mesmo, assim, né? Vai subir tanto a idade. E a base, você não tem base suficiente para sustentar o sistema nosso hoje, o sistema previdenciário nosso, que ele, na verdade, não tem caixa, né? Você sustenta por quem está ingressando agora.
E esse desafio, como é que nós, né, que alguém, eu sou empresário também, lido com essa nova geração? Existe alguma forma ou não? Tem que fazer do mesmo jeito que a gente sempre fez e como é que é? Ó, primeira coisa, deixa eu falar do copo meio cheio. Você só tem esse problema porque você está vivo. Ótimo. Porque essa questão geracional, ela só existe porque a gente está vivendo mais. Isso. Se você pega a expectativa de vida no início do século passado, no início desse século, e faz uma projeção no ChatGPT para o próximo século, ou seja, era para nós estarmos muito perto da morte. Exato. Mas a gente está no meio de uma revolução de longevidade. Então, porque na verdade toda geração ela é diferente uma da outra. O problema é que você não tinha todo mundo ali, 2, 3 gerações no ambiente de trabalho, trabalhando junto. Assim, todo mundo tendo que conviver no mesmo espaço. Então, por isso que incomoda mais. Não porque essa tem alguma característica muito fora da curva. Não tem. Toda geração é diferente da outra. O problema é que você tinha um no mercado de trabalho, a gente morria mais cedo, ou aposentava mais cedo, né? Sim, aposentadoria até 50 anos Porque, de idade, 52, se você 55. pegar, assim, de 1950, vamos pôr 1930 para cá, a gente deu um salto de longevidade e a gente foi mudando os nossos hábitos. Eu brinquei que a gente não vai se aposentar, porque provavelmente a gente não vai mesmo, mas para além da questão previdenciária, tem uma questão também da própria longevidade, porque antigamente, né, nossos pais podiam pensar em aposentar com 60 porque a vida estava acabando. Hoje em dia, 60 anos, a galera tá nova. Tem gente empreendendo aos 60, o cara tá Tem começando gente aos 60. começando carreira aos 60. E isso é um barato, assim. Então, a primeira coisa, vamos respirar fundo e entender que isso só está acontecendo porque uma coisa boa está por trás disso, que é a longevidade. Agora, dito isso, a gente tem que saber tirar proveito. Né? A gente tem que entender também que essa geração, ela tem as questões, é uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora, então é óbvio que ela vai chegar com baixa maturidade, ela vai chegar com um monte de coisas que não são reais. Agora, como que você lida com isso? Na minha visão, colocando outras pessoas, outras gerações para trabalhar junto. Porque eu acho que... E aí entra uma outra questão. A nossa pirâmide, o Brasil, quando você olha, né... Eu lembro que quando a gente estudava, quando nós estávamos na escola, a gente falava assim, o Brasil era um país jovem. Lembra na geografia que a gente... tinha aquela pirâmide de um país jovem. O que aconteceu da nossa época de escola para cá? A pirâmide inverteu. Sim. Nós não somos mais um país tão jovem. A gente está em franco envelhecimento. Mas a nossa cabeça, a nossa cultura corporativa não se deu conta disso ainda. Então, a gente tem uma cabeça de país jovem sem ser esse país jovem. Na prática, é aquilo. Ah, não vou contratar ninguém com 40 mais porque tá velho. Gente, daqui a pouco, todo mundo só tem 40 mais. Não tem mais gente para contratar. Todo mundo vai envelhecer. Então, assim, a gente tem que abrir a nossa cabeça também. Até que idade nós estamos contratando as pessoas? Porque, gente, hoje, você tem pessoas de 50, de 60 anos que estão arrasando, estão começando. E aí, se por um lado você fala, não tem gente boa para trabalhar, por outro, tá cheio de gente 50 mais querendo uma oportunidade. E aí, você fica, às vezes, querendo preencher 100% do seu quadro com uma geração que é imatura, e é normal, toda geração é imatura, não é essa, é normal. E abre mão de uma experiência incrível, porque você tem 3 gerações para trás. Porque você tem baby boomer querendo trabalhar, tem os velhinhos aí, arretado, bom de serviço. Você tem X, você tem milênio. Então, você tem uma oferta de gerações que nunca na história da humanidade isso aconteceu. Então, é hora da gente ser inteligente e começar a aproveitar isso, fazendo um mix de gerações, colocando pessoas porque isso vai até ajudar na maturidade e naquilo que eu vejo como uma formação da geração. Porque é normal, toda geração, ela vem no mercado de trabalho, ela entra com um nível de maturidade, e isso vai mudando ao longo do tempo. Então, quando você tem esse monte de gente convivendo, você tem lá o garoto de 18, mas com cara de 60 trabalhando junto, puxa vida, isso é de uma riqueza, isso traz sabe... O cara de 18 vai ensinar muita coisa, principalmente tecnologia, uma visão de mundo, mas o de 60 pode trazer ali uma estabilidade, pode trazer ali... Até emocional, né, muitas vezes. Emocional, experiência, segurança, e isso é muito poderoso. Então, eu acho que essa questão da geração é uma baita oportunidade para nós empreendedores. Mônica, é muito bom ouvir isso de alguém que lida com tantas empresas e que lida com gente. Por quê? Quando a gente pensa, na minha visão, né, minha visão é míope, eu olho e falo assim, olha,
essa geração, ao meu ver, a mais nova, né, de uns anos para cá, ela tem muita opção. Ela tem muita opção, é muita fartura. Eu lembro quando eu era pequeno, você ia no supermercado, não é que você não tinha, né, condição de comprar, não. É opção mesmo. Você tinha 3 opções de iogurte só. Hoje você tem 50. Então você escolhe de todo tipo. Quanto mais opções, mais difícil a escolha, né? E, então é uma visão que eu tenho. Essa questão da opção, do vasto acesso à informação, atrapalha um pouquinho, talvez, essa geração nova, porque, de fato, uma diferença existe da geração anterior. Antigamente, a gente fazia pesquisa na Barça. Hoje, com o celular, o ChatGPT, tem tudo. Existe isso? Isso impacta mesmo ou não? Isso é só uma adaptação tecnológica? Eu acho que impacta muito no foco, na capacidade de concentração, na maneira como uma pessoa interpreta o mundo, mas eu não acho que isso é um problema, eu acho que isso é uma característica. A gente tem que entender, isso vai retroceder? Não vai. Não vai. Vamos voltar para a Barça? Não vamos. Então, esse é o mundo. Entendi. E o nosso papel é se adaptar a ele. O que tem de bom? Né? Esses dias mesmo, estava... eu sou mãe de uma criança de 13 anos que ama jogos, que ama tudo. E tudo que eu escuto tira dos jogos, tira, né? E óbvio que a gente tem que ter cuidado. Aí esses dias eu comecei a pesquisar. Eu e o ChatGPT ali pesquisando. Quais os benefícios dos jogos? Peguei os jogos que ele gosta. Falei assim, olha, eu quero aqui trabalhar resiliência, eu quero trabalhar foco. O que ele pode fazer aqui dentro que vai melhorar a capacidade dele de lidar com frustração? Por quê? Porque é óbvio que as ferramentas naturais que eu tenho, elas não são digitais, né? Eu aprendi isso jogando bola, eu aprendi isso morando num prédio, tinha 40 meninos e cada dia era uma luta. Divisão, ali, era brigando. Se você não sabia partilhar, era ali. Era na rua, né? Mas adianta eu ficar saudosista ou eu preciso entender que mundo que eu vivo e tirar o melhor proveito dele? É ser pragmático, né? No fim do dia. Pragmático. A vida é essa, não vai retroceder, não tem nada apontando que isso seja só uma moda que vai... É o que é. Então, a gente precisa aprender a lidar o quanto antes. E isso é uma coisa que a gente tem... Nós que já não somos os mais jovens, a gente tem que saber lidar. Porque, às vezes, a gente fica muito saudosista e olhando para o retrovisor, mas a resposta, ela está lá na frente. Ela não está lá atrás. Né? Então, a gente tem que ser mais versátil em futuro e nem tanto em passado. Porque senão a gente fica querendo colocar velhas fórmulas para um mundo que não existe mais. Então, acho que e isso vale para o mundo corporativo. Né? Não interessa se você tem 40, 50, 60 anos. Você tem que saber ler o mundo atual e se inserir nele e tirar vantagem desse mundo que existe agora. Né? E é muito divertido, porque você vai ter que reaprender um monte de coisa, né? E saber lidar. Exato. Com certeza. E eu ia te perguntar assim, até mesmo, porque a gente está falando exato, né, de inovação, de lidar com novas gerações e também com essa mudança que, inclusive, ficou muito mais curta, né? Antes as gerações eram assim, a cada 30 anos. Hoje, a cada 10 anos no máximo, porque é tanta mudança que acontece em 10 anos, que de 10 anos para a próxima geração passa assim, né, Mônica? Isso é a tecnologia que fez isso, né? Se a gente pega a primeira Revolução Industrial, as pessoas tiveram mais de 100 anos para se adaptar até a segunda. Agora, a gente não tem nem 100 meses mais. Não, esquece. Meses? Dias, né? São dias. Às vezes você sai de 100 anos para 100 dias. Pensa numa versão de uma IA, pensa na nova versão. São 100 dias, não mais 100 anos. É um absurdo, assim. Não no mau sentido, é como você falou, né? Mas é o que é. É um absurdo em vários sentidos. No sentido de... É uma disrupção. Assustador, mas no sentido de extraordinário, de complexidade, coisas chegando, né? Sabe uma das coisas que eu acho mais linda na nossa espécie humana? A nossa capacidade de adaptar. Total. A gente nunca pode esquecer essa característica da nossa espécie. Nós somos seres altamente adaptáveis. Exato. Só que às vezes a gente esquece disso. Exato. Então, o quanto antes, quando tudo estiver difícil, quando você não estiver entendendo, lembra que a sua espécie é altamente adaptável. Exato. E muda. Exato. E pensando nisso, tem muita gente que fica com medo hoje da questão do desenvolvimento e do aprimoramento da inteligência artificial, como se fosse necessariamente algo para tirar espaço do ser humano. Mas a gente já viu, inclusive no trabalho da Solids, que você vem falando sobre, como você disse no início, né, a potência que há nessa combinação do ser humano,
e ali junto com a inteligência artificial. Então, assim, pensando nisso, o que você pode trazer para a gente nessa consideração do que é possível fazer e que vocês já estão vendo na Solids entre o trabalho natural, né, e o trabalho com as IAs? Primeiro que essa coisa do medo de perder o emprego, gente, isso é totalmente antigo, isso não é novo. Todas as vezes que entra uma... Isso começou ali... Lembra que a gente estudou na escola das máquinas, dos ludistas? Primeira máquina, o que as pessoas fizeram? Ficaram assustadas e a primeira reação foi quebrar. Né? Não conheço, isso aqui vai acabar com... Deixa eu quebrar. Adiantou quebrar? Não. As máquinas, elas foram evoluindo. Então, assim, a gente sabe que é instintivo o ser humano, no primeiro momento, se retrair e sentir medo. Mas a gente já tem base histórica para fazer a análise ao longo do tempo. De maneira geral, as tecnologias, elas realmente fecham algumas oportunidades, mas elas abrem novas oportunidades. Então, eu não vou cravar se esse momento que a gente está vivendo agora, com essa, né, com as IAs, se a gente vai abrir ou fechar mais postos de trabalho, porque eu já li tudo. Existem alguns relatórios que apontam que teremos mais oportunidades e outras não. Eu não vou cravar isso, eu vou esperar. Mas o que eu vejo, assim, até com um olhar mais histórico ao longo do tempo, de maneira geral, a gente mais se beneficia do que é penalizado. O que conta muito é como a pessoa enxerga. Sim. Porque nesse momento, o que né, essas novas inteligências elas trazem para a gente? Elas trazem uma capacidade absurda da gente aumentar a nossa produtividade. Então, aquilo que às vezes eu demorava semanas para fazer, agora eu posso fazer em dias, em horas. Então, eu preciso encarar isso como uma oportunidade de potencializar meu trabalho. Exato. Mas, Mônica, se eu começar a fazer em horas o que eu fazia em meses, eu vou perder o meu lugar. Não, você vai perder o modo de trabalhar. Sim. Mas a gente não pode, às vezes, é porque a gente às vezes confunde o nosso ofício, né, ou como nós fazemos a coisa, com a nossa importância na organização. Exatamente. Né? O nosso ofício, ele muda. Né? Então, pensa que um médico no início do século passado, os instrumentos que ele usava lá eram completamente diferentes do instrumento que o médico usa hoje, mas o médico continua sendo importante. Sim, e continuará sendo agora com a IA, que vai mudar completamente a forma desse médico trabalhar. Sim. Agora, a gente tem que saber, uma coisa é o quão importante eu sou para a organização. E outra coisa é como eu faço meu trabalho. O como eu faço meu trabalho, isso vai mudar. Não adianta resistir. Sim. Agora, eu posso encontrar caminhos para me tornar cada vez mais relevante no ambiente de trabalho. Sim. Né? E eu sei que algumas cadeiras, alguns cargos, realmente eles tendem a desaparecer. Né? Especialmente alguns cargos administrativos, né? Porque várias coisas que têm a ver com automação, né? Coisas que são feitas de forma manual, que hoje são automatizadas, não faz sentido mais da empresa continuar colocando pessoas para fazer esse trabalho no futuro. Hoje, sim, a gente ainda está no momento intermediário, onde a gente coloca a pessoa para fazer com a IA e potencializar. Mas eu acho que vai chegar um momento que realmente algumas cadeiras deixarão de fazer sentido. Sim. E aí, o que a gente tem que entender? E aí, o que a pessoa que às vezes sente que ela pode estar nessa cadeira que está ameaçada? Uma coisa é a cadeira que ela ocupa estar ameaçada, outra coisa é ela estar ameaçada. Perfeito. Porque quando eu olho para o trabalho, né, vou inventar um caso hipotético aqui. Uma indústria, né, onde eu tenho ali todos os dias, procura-se mecânico, procura-se motorista, e não acha. E eu tenho um auxiliar administrativo. Muito provavelmente uma IA vai ganhar muita produtividade automatizando aquela função do auxiliar administrativo. Se eu fosse esse auxiliar administrativo, eu ia estar olhando para aquele quadro ali, ó. Sim. Peraí, motorista, mecânico, porque provavelmente essas profissões pagam muito mais do que um auxiliar administrativo. Com certeza. Não paga? Pagam. Mas existe uma resistência. Sim. Especialmente no Brasil, que a gente tem preconceito com algumas cadeiras. Sim. Que são alguns ofícios que hoje estão realmente com escassez. E quando tem escassez, tem oportunidade para o trabalhador cobrar mais. Sim. Ele consegue ganhar. Então, o que a gente tem que fazer enquanto
profissional, se eu estou numa posição onde eu entendo que realmente, né, eu não vou ter mais aquela cadeira nos próximos anos, eu preciso olhar para as oportunidades. Quais são as cadeiras, especialmente aquelas de formação relativamente rápida, onde eu posso ali ter uma oportunidade, porque isso pode ser um início de um novo mundo para essa pessoa. E aqui eu estou falando um caso radical de ofícios que realmente vão deixar de existir. Sim. Mas eu acho que a grande maioria das posições, elas serão potencializadas com a inteligência artificial. E aí a gente tem que começar a pensar que antes o nosso colega de trabalho, eu trabalho junto com o Lincoln ou com a Yara. Não, agora eu vou trabalhar com a Yara, com o Lincoln e com algumas inteligências artificiais que vão jogar minha produtividade lá para frente. Então, eu acho que todo profissional ele tem que dominar também esse conhecimento, né? O que uma inteligência artificial pode ajudar no meu trabalho, a fazer o meu trabalho de maneira mais eficiente? Porque isso eu vou agregar valor também para a minha carreira. Sim. Né? Isso vai ser uma coisa cada vez mais demandada para as pessoas, que elas entendam quais as ferramentas estão disponíveis para eu potencializar o meu trabalho. Você acha que é parte também do trabalho, da organização da empresa, visualizar isso e já também formar os profissionais? Porque, assim, a sensação que eu tenho é que é como se fosse um trabalho individual, né? Cada um vai olhando para onde que... Ah, não, a minha profissão vai acabar, então deixa eu procurar outra. Talvez as empresas também não possam se organizar para já pegar aqueles funcionários que estão ali trabalhando e que fazem muito sentido, como você disse, pelo seu comportamento, a forma como estão lidando com a empresa. Olha, essa vaga aqui, em breve, a gente não vai ter ela mais, mas a gente quer te trazer para esse lado aqui, por isso, investir nisso, na sua formação. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que a empresa inteligente é aquela que aproveita, exatamente. Porque, assim, tá com a vaga aberta ali, gente, tá precisando. Vamos investir em formação. Agora, também, a gente tem que ter essa cabeça, assim... A gente tem que ter um olhar que a gente vai estar sempre em formação constante. Né? E ter a cabeça aberta. A cabeça aberta para ter novas carreiras, principalmente porque hoje, eu falei aqui do auxiliar administrativo, eu falei do mecânico, mas quantas cadeiras, quantos cargos ainda não existem e serão criados? Então, também a gente tem que estar atento às oportunidades, porque novas demandas, elas vão surgir. Né? Então, assim, no curto espaço, a minha dica para os profissionais é: procure agregar valor para a sua empresa, sabe? Procure ser aquela pessoa, aquele funcionário que realmente ele agrega valor, que ele é relevante para a companhia, que ele realmente, assim, que ele sente que ele está todos os dias ali colaborando. Porque eu acho que isso vai fazer com que, mesmo que a operação dele seja automatizada, é mais fácil dele ser... dele se mover para uma nova oportunidade que às vezes ele não está vendo, mas a companhia está vendo. Então, às vezes, novos cargos estão sendo abertos e se ele for uma pessoa boa, uma pessoa que tem uma boa reputação, né, é uma pessoa trabalhadora, a companhia, é muito mais fácil a companhia aproveitar alguém que já está dentro do que procurar alguém fora. Né? Então, existem oportunidades, existem ameaças sim, mas também existem oportunidades. A gente tem que saber enxergar as duas coisas. Ô, Mônica, tem um livro do Arnold Schwarzenegger, que ele chama Seja Útil. É um livro Eu li muito esse livro. bom. Muito legal. Bom. Porque é um cara que teve sucesso, goste você ou não dele, né? Ele é uma referência para aquilo que ele fez. Ele teve sucesso em tudo que ele se propôs a fazer. Então, quando ele se propôs a ser fisiculturista, ele teve sucesso. Quando ele se propôs em condições adversas, né? Totalmente sem adversas. Estrutura nenhuma. Totalmente adversa. Quando ele vai para os Estados Unidos para aprender com aqueles... Né? Por que ele perdia os campeonatos? Ele não tinha definição, ele tinha volume. Nem a língua ele falava, A né? língua ele não falava inglês. Ele não falava inglês. E aí, de repente, ele sai do fisiculturismo, depois de ter ganho 7 campeonatos mundiais, um dos maiores até hoje. E aí ele vai para o cinema. Eu vou ser ator. E aí ele se reinventa. E vamos combinar que os primeiros filmes... Triste, muito né? Ruim. Ruim. Se você pega Conan, que é o primeiro filme... Até doía um pouco, né? É muito ruim. E aí, de repente, ele vira um dos maiores astros da história de Hollywood. Incrível. Por perseverança, por se reinventar. E aí, depois, ele se reinventa de novo. Exato. E ele vira político. E ele consegue, na gestão dele, agregar republicano e democrata. Numa mesma gestão, num Estado completamente democrata. Então, é muito de estar e ser útil. Muito que você falou olha,
Porque eu sou útil, eu entrego valor, eu agrego valor nessa empresa, né? Eu faço o quê? E aí, finalizando a minha fala, tem um caso que é muito engraçado, que é de um senador que ganhou uma eleição, e era a primeira eleição dele, então ele não tinha corpo. Ele chegou no gabinete dele, tinha algumas pessoas empregadas lá, e aí ele falou assim, olha, vai todo mundo para fora do gabinete que eu vou pegar os currículos aqui e vou chamando um a um. O Zé não foi para fora, o Zé ficou no cantinho, sentado. Aí o senador chegou, olhou na mesa e falou assim, olha, cadê a caneta? Aí o Zé pegou, entregou a caneta para ele. Aí ele, tá, papel. Aí o Zé pegou o papel, entregou para ele. E o grampeador entregou para ele. Moral da história. O Zé foi o único que ficou. Mas é isso. Não foi útil. A inteligência artificial, eu acho que ela vai mudar a forma como nós trabalhamos. Mas nós vamos continuar trabalhando. Né? Então, a gente tem que entender que... E aí, a gente tem que rever nosso próprio lugar na companhia. E o nosso próprio sentido do que é trabalho. Né? Às vezes as pessoas veem um trabalho como uma coisa muito transacional, né? Eu sou um caixa, eu vou ali apertar, abre, fecha a conta e vou embora no final do dia. Quando, na verdade, as empresas precisam muito mais do que isso, né? Você pode, às vezes, estar numa operação simples, fazendo uma função simples. Mas se você trabalha com afinco, se você trabalha com envolvimento diferente, em algum momento isso vai aparecer. Em algum momento você vai se destacar. Pode demorar, né? Porque, infelizmente, as coisas, às vezes, demoram, elas não acontecem no tempo que a gente gostaria. Mas quando a gente tem uma relação diferente com o trabalho, em algum momento isso chama atenção. E eu tive um motorista que me marcou muito, viu, Cleider? Você vai ouvir aí que eu vou mandar para o seu link. Com o zelo que ele tinha. Então, assim, ele podia pegar e levar o carro no Lava Jato, né? A companhia pagava para isso, não tinha o menor problema. Mas todo dia ele limpava o carro na casa dele. Por quê? Porque não ia dar tempo dele ir para o Lava Jato. Então, ele já chegava com o carro limpo sempre. Ele não precisava de fazer isso. Não estava dentro da função dele. Mas ele fazia. Então, quando chegava, eu ia sair, o carro já estava com o ar-condicionado ligado, me esperando. Mas isso é demais. Não. Isso é zelo. E esse tipo de zelo faz com que um profissional que faz uma função relativamente simples, né, se coloque numa posição de agregar muito valor à empresa dele, por exemplo. As pessoas, elas são contratadas pelo currículo, mas elas são demitidas pelo comportamento. Perfeito. De cada 10 demissões, quase 8 tem a ver com comportamento. Então, às vezes, a gente acha, para que eu vou? O salário é igual, ninguém vai me valorizar. A realidade é outra. Sim. Muitas vezes, o que faz a pessoa ser demitida, ser contratada, ser promovida, é o comportamental dela. Então, o comportamento que se destaca na multidão, em algum momento ele é premiado. Mesmo que às vezes na companhia onde você está, não, realmente, vamos supor que você tem ali um líder que não vai te valorizar. Em algum momento alguém vai te ver. O mercado vai te ver. O mercado te enxerga. A fama vai chegar. E você vai ser recompensado. Tem sempre alguém te vendo. Porque às vezes as pessoas acham que elas são avaliadas só pelo... eu sou só um motorista. Vou ser avaliado só se eu chego, se eu não bato carro, ou se eu levo as pessoas... Não, o comportamento, o tempo todo as pessoas são avaliadas pelo comportamento. Isso é muito interessante. E eu lembro que quando eu fui estagiário aqui na Cristóvão Colombo, na NTT, e o estagiário de informática, era TI que eu fazia. Então, eu não tinha que atender gente, eu tinha que mexer em computador. Mas faltava gente. Então, eu ia lá, atendia pessoas, ajudava em alguma coisa, quebrou um negócio, a gente varria o chão. Não porque a gente queria aparecer, é porque a gente foi criado assim. Nossa criação foi assim, lá em casa e tudo mais. E aí, uma vez, eu estava terminando o estágio e o primeiro emprego que eu tive de carteira assinada foi de um rapaz que trabalhava lá, que era dono de uma loja. Ele falou, eu queria que você fosse meu gerente. Eu falei assim, mas eu nunca conversei com você. Assim, eu nunca falei nada com você. Assim, como é que você já está me propondo para ser gerente? Aí ele falou assim, não, ele usou essa frase, tem sempre alguém te observando.
Tem sempre alguém te observando. Então, tem sempre alguém, de fato, te observando no seu dia a dia, né? E mesmo se isso não fosse uma verdade, para assim, se algum dia você quiser abrir um negócio, você quiser, né, começar a ter um negócio próprio, a trabalhar, né, por conta própria, isso vai te forjar a fazer o que é preciso. Porque quando você abre o seu negócio, quando você começa, você faz tudo. Não adianta fazer um cartãozinho social. Você vai lavar banheiro, se precisar, você vai atender cliente, você vai fazer cozinhar, você vai fazer o que precisa ser feito. Sim. Então, no mínimo, você está se preparando para a próxima etapa. Próxima etapa, né? Nico, você deixa eu pegar Pode ir, pega o gancho aí. Porque tem a ver com o que vocês estão falando. É que eu fiquei pensando assim, porque a gente está falando bastante sobre o colaborador tomando iniciativas, mas também precisa dessa inteligência organizacional da empresa para ela ter essa observação de perfil, que é o que vocês também propõem na Solids, né, Mônica? Porque, assim, eu fico pensando, existe muito, eu acho que, assim, eu vou dizer no Brasil, porque é onde eu já trabalhei muito, que não tem uma valorização, em muitos contextos, daquele que faz mais. Então, acaba acontecendo assim, a pessoa invertendo a ordem. Por que eu vou fazer mais? Fazer mais só me dá mais trabalho. Fazer mais não está me gerando ganhos ou benefícios, em alguns contextos. Agora, o contexto que sabe valorizar, que sabe enxergar, né, como o Lincoln falou, essa pessoa que trabalha bem, ela vai ganhar com essa pessoa. Mas o contexto que, você trabalhou mais, beleza, então pega mais essas pastas aqui e faz isso aqui também. E o outro que não fez a mesma coisa foi embora, porque demorou um tempão, né, naquela mesma função. Então, assim, parte também de uma inteligência organizacional de criar essa cultura onde quem faz bem o trabalho, quem faz mais, quem fica um pouco mais, é valorizado aqui nessa empresa. Exatamente. Né? Porque alguém está observando. Porque se você não valorizar, alguém vai valorizar em algum momento. Exato. E aí você vai perder um talento. Exato. E aí o erro é 100% seu. Né? Então, as empresas, elas precisam ficar atentas, realmente. E aí é o que a gente fala de, às vezes, ter uma gestão de desempenho. Exato. Não precisa ser nada complicado, mas, assim, você tem que ter clareza. Quem são as pessoas que você tem que promover, quem são as pessoas que você tem que treinar, quem são as pessoas que você tem que demitir. Ótimo. Essa clareza, não interessa se você vai fazer isso num pedaço de papel ou num software com avaliação de desempenho. Você tem que ter clareza. Todo líder tem que ter a clareza. Né? Lá a gente tem até, no software a gente tem o 9 Box, né? Que são 9 caixinhas onde você classifica as pessoas. De 1 a 9. A caixinha 9 ali, a pessoa tem que ser promovida porque ela tem alto comportamento e alta entrega. A 1 são as pessoas que você precisa demitir. Todo gestor tem que ter isso na cabeça. Se você tem 10 pessoas, você tem que, nem que seja mentalmente, falar assim, esse está no 1, 2, 3, 4, 5... Porque, a partir disso, ou você vai treinar, ou você vai desenvolver, ou você vai demitir, ou você vai promover. Excelente. Então, essa clareza é pré-requisito básico para você ser um bom líder. Porque você traz um sentimento de justiça. Exato. Se você não tem isso claro, você cria um ambiente injusto. Exatamente. Onde aquele cara ali que está no 9, que está no auge do desempenho... Se ele é tratado da mesma forma que o cara que está no 1, que motivação ele tem para continuar fazendo, para ser um 9? Exatamente. Então, precisa ter um tratamento diferenciado. Uma pessoa que está ali na caixinha 9, que tem autoentrega, autocomportamento, tem que ter um tratamento diferenciado em relação ao 1. Porque senão você acaba com a cultura da empresa. Perfeito, que é o dilema, talvez, do serviço público, né? Porque no serviço público, quando você tem um ambiente só de concursados, né? Que você talvez não consiga diferenciá-los ali, um ou outro que talvez queira virar chefe, você não consegue pagar nenhum tipo de bonificação, você não consegue conceder muitas vezes nenhuma folga, é um grande desafio, é um desafio, e que me faz até repensar, assim, no serviço público, eu acho que algumas funções, inclusive, não deveriam, principalmente administrativas, deveriam não ter concurso, assim, deveria ser ter uma outra visão, uma outra forma, porque nós vamos perder muito talento com o tempo. Né? As pessoas vão cansar, muitas vezes vão se acomodar, não vão produzir, por isso muitas vezes tem uma ineficiência muito grande. Né? E isso é um problema, assim, não sou especialista em setor público, mas o que eu vejo de longe, eu acho que é uma das grandes dores nacionais, porque quem que faz o concurso público? Muitas vezes são as melhores cabeças do país. Exatamente. Então o cara entra, assim...
veio da melhor escola, estudou horas e horas, está com a mente explodindo, mas ele entra num ambiente onde, se ele começa a fazer mais, ele é penalizado. Exato. Rapidinho alguém manda ele... Não é assim? Exatamente. Rapidinho ele manda... mas peraí, você está fazendo 10 por dia, mas que a gente faz um. Ué, você tá atrapalhando a gente. É um cemitério de talento. É a morte do talento. Então, assim, e isso é um problema para o país, porque a gente está deixando de produzir riqueza, a gente está deixando de servir o cidadão como ele merece ser servido, né? E você está matando talento. Eu acho isso imperdoável. Tirando mentes literalmente brilhantes, né? São as melhores. Você passar num concurso público para uma carreira de destaque é difícil. É difícil. Muito difícil. E a pessoa tem que ter um nível intelectual muito grande. Então, você, de fato, perde essa pessoa. Você precisa criar um ambiente para essa pessoa ser estimulada, para essa pessoa continuar produzindo. E não para essa pessoa se retrair ao longo dos anos. Sim. Né? Então, é uma forma de fato, repensar. É um isso desafio. Tudo. Tem um ponto que eu acho muito legal, que eu vi na Solids a primeira vez, mas eu vi aqui hoje. Eu gravei um story disso. Está lá nos meus stories. Está escrito ali. Não entre mães amamentando. Uma sala de amamentação. Isso, para mim, é tão fantástico, porque nós tivemos nessa mesma rádio aqui, há uns 2 anos atrás, eu e o presidente da Codenja à época, e nós fomos questionados, até virou amigo depois, uma pergunta que não estava no roteiro, sabe? E a pergunta era assim, ó: qual que é a sua política de equidade? Porque vocês saltaram de 36% dos cargos de chefia na empresa de vocês por mulheres para 72%. Então, qual que é a política de equidade que resultou nesse sucesso? E a gente foi pego de surpresa. A gente nem sabia dos dados. Nós não sabíamos desses dados. E a gente falou, olha, mérito. A gente só tenta dar condições iguais. E eu lembrei de um caso que aconteceu na empresa, e depois eu quero que você fale aqui sobre como a Solids trata isso, como a Solids enxerga isso, porque eu lembro que uma pessoa uma vez me pediu para fazer um curso, só que ela estava com 3 meses e meio de licença, então, em tese, ela não poderia. E aí, eu autorizei mesmo assim. E esse curso depois fez com que essa pessoa, com essa mulher, ela ascendesse profissionalmente, no tempo certo. Eu, de fato, quebrei uma regra ali, talvez, né? Mas eu sei que aquilo trouxe a possibilidade dela competir de forma igual com os outros que fariam o curso naquele mesmo momento. Como é que a Solids enxerga essa questão da equidade, gerar oportunidades iguais? Talvez criar uma possibilidade de uma mãe querer vir ao ambiente de trabalho e poder amamentar seu filho. É assim? Como é que é? Lá a gente tem essa linha. E por isso que eu vi lá a primeira vez. Achei fantástico, conto para os outros. E vi aqui hoje, falei que eu vou ligar pro Bruno. Falei, Bruno, sensacional. Bruno Carneiro aqui, é o diretor-presidente da rádio. Falei, cara, vou te falar, tá de parabéns. Eu acho que no final do dia a gente precisa dar oportunidade para o profissional crescer. E a gente tem que entender que nós somos seres integrais. Ninguém larga a sua vida pessoal ali lá fora, né? Coloca o crachá e larga a vida pessoal. A gente carrega tudo. Nós somos seres integrais. Nós não somos só profissionais. Então, a empresa inteligente é aquela que enxerga, que reconhece isso e procura oportunidade para que as pessoas cresçam em todas as áreas da vida, né? Uma mulher, quando ela se torna mãe, ela tem ali necessidades que são específicas, sim, mas ela traz tanta bagagem bacana para a empresa, para a companhia. Gente, depois que eu virei mãe, minha gestão do tempo, né? A questão de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tudo melhorou tanto. Ou seja, existem tantos ganhos, por que não criar um ambiente para que as pessoas possam desenvolver todo o seu potencial, levando em consideração a particularidade. Ninguém vai amamentar durante toda a carreira, mas às vezes tem aqueles meses, aquele ano, e que isso é... Gente, a vida da gente não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Sim. Então, se a empresa quer, aí a empresa fica assim, essas pessoas não param no emprego. Mas assim, as pessoas estão tratando a empresa está tratando a carreira da pessoa como uma corrida de 100 metros ou como uma maratona? Porque se ela entende que a carreira é uma maratona, ela entende que tem, às vezes, algumas pausas, alguns caminhos que são diferentes, né? E isso se aplica a mulheres, mas também aos homens.
jovens que estão... Vamos pensar o que acontece com o jovem quando ele está ali nos seus últimos meses para formar, com o TCC. Você acha que essa pessoa não precisa de uma necessidade diferente de, às vezes, terminar seu TCC ou precisa ter um regime de trabalho um pouco diferente para concluir aquele curso? Mas, gente, isso são meses, perto de anos, que ele pode ficar na empresa. Precisa de um apoio, né? Isso se paga. E aí, falando de forma muito pragmática, isso não é nenhuma filantropia, isso se paga ao longo do tempo. Tranquilo. Essa conta, ela fecha. Quando você sai de uma visão de curto prazo e começa a pensar na carreira das pessoas que trabalham com você no médio prazo. Não precisa nem no longo. No médio prazo se paga. Então, assim, a mulher poder exercer ali a sua maternidade, né? Isso é legal, assim. Infelizmente, quantas mulheres ainda têm medo de dizer nas empresas que elas estão grávidas? Exato. Isso é absurdo, né? Então... Isso é tão real. Uma vez eu ofereci uma oportunidade de emprego excelente para uma pessoa, excelente. Aí ela falou assim, olha, e era num outro lugar, a pessoa ia sair da empresa que eu estava oferecendo ela para outro lugar que eu sabia que seria melhor para ela. Falou assim, olha, eu tenho um problema. Olha só como a pessoa enxergou, problema. Exato. Ela falou assim, eu quero engravidar ano que vem. Eu falei assim, mas isso não é problema nenhum. Converse com o seu CEO, a pessoa com quem você vai fazer a entrevista, e conta para ele isso. Abre a entrevista falando assim, olha, eu queria te falar um problema. Ela me ligou depois, quase chorando. Ele falou assim, primeira coisa, ele me levantou e me deu um abraço. Ele falou, sim, que eu não devia ter um só, não, que eu devia ter uns 3. Eu falei, entendeu agora? Pois é, mas mesmo na Solis, que às vezes... na Solis, assim, as mulheres não têm medo, mas quem está chegando, às vezes chega assim, ai, meu Deus, como que eu faço? E assim, quantas vezes eu precisei levantar, abraçar e falar assim, isso que você está me contando é uma bênção. Tira essa cara de medo. Isso. Isso que está acontecendo é uma bênção. O seu filho é uma bênção. E nunca deixe ninguém tentar te provar o contrário. Empresa nenhuma tem esse direito, tem esse poder. O seu filho é uma bênção, ele sempre vai ser uma bênção. E a empresa que tiver visão vai te tratar dessa forma. Vai te tratar como inteiro, como um ser humano. Exatamente. Inteiro. E isso, gente, isso dá retorno. Dá retorno. Legal. Yara? Olha... eu tô apaixonada, né? Eu ia perguntar assim, pensando, né, justamente em todas essas questões relacionadas à operacionalização e gestão de pessoas. Eu vi até uma entrevista sua em que você fala que as empresas, às vezes, pesam demais a operação e esquecem de pesar a gestão de pessoas, né? Às vezes está tão focado ali e fica aquela balança, assim, desmedida. Então, tem formas, eu já sei que tem, porque você já falou na entrevista. Como é, né, a forma de colocar bem isso na balança, de modo que as pessoas não pensem que na empresa elas precisem abrir mão da gestão das pessoas, de tudo isso que a gente falou aqui, da humanização, de lembrar que ali são seres humanos e não números. Como que ela consegue lidar com isso, mantendo a qualidade da sua operacionalização? Isso é possível, né, Mônica? Então, assim, que pontos uma empresa precisa considerar para fazer isso possível? Eu acho que não tem nada mais humano do que você levar a performance da pessoa no ambiente de trabalho. No final do dia, nosso trabalho como líderes é deixar as pessoas se tornarem melhores do que elas são. Sim. E muitas vezes a gente fica com medo de falar de performance, de falar de resultado, de falar de número, como se isso fosse uma coisa antagônica ao crescimento dessa pessoa, e não é. Sabe qual que um dos meus maiores medos? É de não fazer meu time crescer. Porque eu sei que o crescimento que eu não gero agora, e crescimento às vezes envolve cobrança, envolve colocar a pessoa no desconforto, envolve falar não quando a pessoa quer ouvir um sim. Mas se eu não faço isso agora, eu sei que eu estou comprometendo o futuro dela daqui a uns anos. Sim. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, sim, para fazer com que as pessoas fiquem cada vez mais eficientes, que elas cresçam, porque isso é bom para o indivíduo, isso é bom para a carreira dela. Então, a gente não precisa ter medo de entender que gestão de pessoas é um instrumento para que a companhia fique mais forte, mas as pessoas que trabalham também fiquem mais fortes. Né? Então, quando você faz essa visão integral de que, olha, gestão de pessoas é para fortalecer o negócio e você só faz isso fortalecendo as pessoas, não existe essa dicotomia mais.
né? As pessoas têm que crescer no ambiente de trabalho. Sim. Elas têm que se tornarem melhor, elas têm que, sabe? Isso é bom para a empresa, óbvio, mas é bom para elas também, Exato. né? Agora, você tem que fazer do jeito certo. Exatamente. Você tem que saber fazer do jeito certo, né? E muitas vezes a diferença, assim, às vezes o que é remédio para um é veneno para o outro. Se você pega o remédio, mas aplica da forma errada, vira veneno. Exato. E aí, ao invés de você trazer cura, você traz doença. Exato. Então, e nós líderes, nós temos que pensar todos os dias, o meu instrumento de trabalho está sendo remédio ou veneno para as pessoas que estão trabalhando comigo? Sim. Né? E a gente tem que ficar administrando essa dose. Sim. Né? Mas a gente não pode ser omisso, com medo de, não, deixa eu ficar aqui de boa, porque senão, né, as pessoas vão ficar insatisfeitas. Mas eu também não posso ser insensível no sentido de só cobrar e não entender. Então, tem que ter equilíbrio, chegar no meio do caminho aí. Agora, crescer as pessoas, eu acho que é a obrigação de todo e qualquer líder. Exato. Eu fiquei pensando assim, Mônica, num exemplo assim, não no mercado de trabalho, mas que vai ajudar a gente a entender o que você falou do remédio e do veneno. Para mim, assim, é fundamental, que é às vezes a pessoa pensa, não vamos colocar metas na empresa, né? Ou metas para as pessoas. Você tá doido. Porque senão a gente vai destruir a empresa. Por outro lado, você ela já vamos tá destruída. colocar meta. E aí você não considera que dentro daquela empresa você tem perfis diferentes, como você falou no início, né? Quando eu fui entrar para a academia, eu falei com a personal, o primeiro dia eu falei, olha, se você ficar gritando comigo, se você ficar falando, vai, tá muito fraca, tá devagar, não vai funcionar. Comigo funciona assim, nossa, você viu que esse aqui você fez melhor que o anterior? Você viu que aqui você aumentou a carga e tal. Mas do meu lado, tem um cara que o cara tá gritando com ele, e quanto mais grita, mais peso ele consegue empurrar. São pessoas com perfis diferentes. E parece que a liderança precisa considerar isso, como você disse, né? Na hora de posicionar os colaboradores para saber de que modo vai trabalhar com cada área, setor, perfil. Faz sentido? Faz, por exemplo, falou das metas. Metas nada mais é do que um instrumento de comunicação do que se espera das pessoas. Sim. Você tira isso, você cria um ambiente confuso, onde qualquer coisa serve, né? E você não chega em lugar nenhum, porque você não tem um alvo. Então, assim, você pode chamar isso de meta, você pode chamar de objetivo, você pode até mudar o nome. Sim. Mas você tem que ter um instrumento de comunicação do que se espera das pessoas. Sabe por quê? Porque, na minha experiência, o que eu observo é o seguinte, quando você tem uma gestão sem as metas claras, você fica insatisfeito com a pessoa, às vezes você demite a pessoa e a pessoa leva susto, sabe por quê? Porque não era claro o que se espera dela. Então, muitas vezes a meta, ela é um instrumento de comunicação, mas de proteção também, onde você deixa claro o que é espera e você faz um alinhamento de expectativas. Então, esse alinhamento de expectativas, ele é totalmente necessário, porque tem um contrato ali onde você tem uma remuneração em troca de uma entrega. Sim. Quanto menos claro isso fica, mais difícil fica para uma pessoa entender se ela está indo bem ou se ela está indo mal, se ela está crescendo ou se ela está regredindo. Então, muitas vezes a meta, ela ajuda a orientar esse caminho. Agora, uma pessoa que começa a... Você tem um gestor que só cobra a meta, mas não desenvolve, exato, que só cobra a meta, mas não ensina, que não aponta o caminho... Isso não é liderança, isso não é gestão. Né? O problema não é a meta. O problema é como você está usando a meta como gestor. Vai fracassar, né? Vai fracassar. E a gente já chegou no fim. Hoje passou rápido, a gente ficou conversando. 58 minutos já. A gente está chegando no fim. E eu queria te agradecer, Mônica, pelo seu tempo, pela disponibilidade. Sim. Hoje nós tivemos uma aula aqui. Foi. Eu acho que se você que tá nos ouvindo, né, você que está nos vendo também, você acabou de entender como que você pode ser um profissional melhor e ser bem-sucedido na sua vida, né? No mercado de trabalho, dentro da sua empresa, dentro da sua família. Né? Aqui várias dicas foram dadas pela Mônica e eu queria que você deixasse para a gente uma mensagem final para quem nos está ouvindo, uma mensagem de esperança, assim. Né? A gente tem visto
as pessoas muitas vezes estão tristes em relação a trabalho, perspectivas, enxergam a cobrança sempre como algo ruim, Sim. enxergam o trabalho como um fardo. Então, se puder deixar uma mensagem de esperança aí para quem está nos ouvindo sobre trabalho. É engraçado que uma das filosofias da Sólides que nós fundamos, eu e o Alê, é que trabalho, ele é bênção. Porque o trabalho é muito mais do que uma relação só transacional. No trabalho, eu desenvolvi minhas melhores habilidades. No trabalho, eu desenvolvi relacionamentos. Sim. No trabalho, eu cresci socialmente, eu cresci profissionalmente, eu cresci espiritualmente também. Tem como você desenvolver espiritualidade no trabalho. O trabalho, para mim, é um valor muito importante. Então, a minha dica para todo mundo é isso. Nunca abra mão do que realmente o trabalho é. Ele é muito mais do que uma relação transacional. Ele é o caminho para que você se torne também, muitas vezes, você encontre coisas que você nem imaginava. Exato. Né? Então, nunca trate o trabalho só como um contrato. Ele é muito mais do que isso. Sensacional. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez. Obrigado você que nos ouviu até agora, você que nos viu até agora. Esse é o programa Na Real Entrevista, quadro Entrevista. Te espero também na semana que vem. Sigam-nos nas redes sociais e até mais. Valeu! Valeu, pessoal. Até a próxima. A gente espera vocês por aqui. Obrigada, Mônica. Obrigada, foi um prazer.